eu sou o Guilherme Cardes e essa é a sua segunda aula. Provavelmente você está assistindo essa como uma aula experimental também. Então vamos lá sem mais delongas. Segunda é second, né? Então second class, segunda aula. Novamente, você sabe que esse second aqui é um número ordinal e a gente sempre vai falar os números ordinais junto com a palavra class, que é aula, né? Second class, cycle 1. Esse cycle, que significa ciclo, né? Cycle termina o som com O, já percebeu? Então, isso vai acontecer várias vezes no inglês. Quando tem uma consoante LE, você vai fazer esse som de LE com som de O. Isso acontece também na palavra people, people, né? Tem esse LE depois de uma consoante que é o P no caso. Então, second class, cycle 1. Segunda aula, ciclo 1. I'm from Washington. Primeira coisa, I'm from Washington, a tradução é eu sou de Washington, tá? E esse I'm é eu sou, contraído, que você poderia falar I am. E aqui, finalmente, nós estamos vendo o verbo to be, ou to be, né, para os mais íntimos aí. Então, o to be, eu sei que muita gente vai falar, sempre começa o curso com to be. Você viu que eu não coloquei na primeira aula de propósito, tá bom? O verbo to be, ele tem um motivo muito especial de você aprendê-lo primeiro. É porque ele é o verbo mais difícil do inglês. Tá? É um verbo que foge a várias regras, tem sua forma própria de se comportar, então é muito importante aprender o verbo to be primeiro para que os outros sejam algo mais tranquilo. Tá? E aí você percebe que tem duas traduções, que é ser e estar. Por que isso? Porque na verdade ser e estar tem a mesma essência, que é fazer uma constatação. Só que o ser é uma constatação permanente e o estar é uma constatação momentânea. Por exemplo, eu estou na sala de aula, momentâneo. Eu sou brasileiro, permanente. Ou pelo menos é mais difícil você trocar nacionalidade do que o local onde você está, não é mesmo? Então, o ser, a ideia de ser mais duradoura ou permanente, e o estar é mais curta. No entanto, os dois têm a ideia de constatar, né? Então, o inglês só vai usar o verbo to be, ok? E aí temos I'm, que é a contração de I am, que é eu sou, tá certo? Perceba que onde tem o M aí, a gente encosta os lábios, porque esse é o som do M no inglês. Sempre que aparecer um M, você vai encostar os lábios. I'm from, eu sou de Washington. E o Washington no final tem um N. O N também tem uma forma particular de ser feita. É assim, ó. Fala a palavra navio aí em casa. Beleza? Você percebeu que na hora de falar na, você colocou a língua no céu da boca e encostando no céu da boca, né? Atrás da arcada superior. Navio. Então, aí que você vai fazer o N no inglês. Então é Washington, encostando a ponta da língua no céu da boca, atrás da arcada superior. Beleza? I'm from Washington. Eu sou de Washington. Ok? Vamos para a primeira frase. Are you from Washington too? Você é de Washington também? E aqui a gente viu are you, que também é o pronome, o verbo to be, só que com o pronome you, com você. E ele está invertido aqui porque é uma interrogação. Então vamos com calma aqui ler a observação 1 e depois a observação 2. Observação 1. I é a contração de I am. Eu sou ou eu estou. Essa é a primeira pessoa do verbo to be, ser, estar, no tempo presente simples. A segunda pessoa é you are, você é ou você está. Vale lembrar que you serve tanto para você quanto para vocês. Ou seja, you are é, vocês são, você está, vocês estão. Tá? E a contração é you're, ok? Já que a gente já viu isso aqui, vamos ver os demais. He is, ele é. She is, ela é ou ela está. You, he is, ou pode ser também ele está. We are, perdão, temos it is, que é ele é, ela é, só que o it é usado para qualquer coisa que não seja um ser humano. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles estão, elas estão. Ou eles são, elas são, ok? E aí a observação número 2. Perceba aqui que a língua inglesa é mais racional e para demonstrar que existe uma pergunta no verbo to be, o verbo e o pronome se invertem. Por isso, aqui você lê are you, tá? Então, o idioma inglês, né, ele vem de um povo que gosta de ser muito preciso e exato, usa muita racionalidade. Então, para eles, não serve somente fazer uma entonação, tipo, você é meu amigo, afirmei. Você é meu amigo? Interroguei só com a entonação. Esse negócio de mudar a entonação e mudar de afirmação para interrogação depende muito da emoção, né? Você usa toda a mudança de emoção para conseguir mudar esse tipo de frase. E para o inglês, alemão, esses idiomas de povos mais que gostam mais de ser exatos,
não serve isso para eles, essa emoção não serve, eles precisam ter alguma coisa realmente exata para demonstrar que aquilo é uma pergunta. E para o verbo to be no presente simples, basta inverter, tá? Então quando ele fala Are you from Washington too? Ele está perguntando, você é de Washington também? Tá? Se ele fosse afirmar, ele falaria You are from Washington too. Tá bom? Então, Are you from Washington too? E aí temos a observação número 3. As palavras to e to têm todos o mesmo som. O to que significa para, o to que significa também e o to que significa número 2. Frase 2. Oh, it's on my t-shirt, right? Ah, está na minha camiseta, certo? Então perceba aqui, ó, it's, temos a observação 4. O pronome it, ele ou ela, que é neutro em inglês, né? É neutro em inglês. Ele é usado quando está se referindo a qualquer coisa que não seja um ser humano. Além disso, também se usa para frases impessoais como está chovendo, it is raining, né? Não se pode começar a frase com is, se ela não for uma interrogação. Por isso, o uso de it. E tem outra, né? No inglês, todas as frases precisam ter sujeito. Então, você fala assim, is raining. Quem que é o sujeito? Está chovendo? Eu sei que em português pode isso, porque é o sujeito inexistente, mas no inglês não pode. Tem que ter alguém que está chovendo. No caso, é o it, que é um pronome neutro, tá? Então, it's on my t-shirt. Está na minha camiseta. O style is, né? Parte do it's. Então, is on my t-shirt. Está na minha, on my, né? Na minha t-shirt. E aí, t-shirt é camiseta, vamos ver na observação 5. Sabe que camisa em inglês é shirt, tal como é que eu estou usando. E camiseta é t-shirt, uma vez que é uma camisa em formato de T, né? Não tem os botões, então ela está fechada no formato de T, ok? Então, t-shirt é camiseta. Ah, está na minha camiseta, certo? Ah, it's on my t-shirt, right? Frase 3. Yes, small world, mundo pequeno. Perceba que small, que é pequeno, vem antes de world, que é mundo, tá? Então, small world, mundo pequeno. Esse é o em, tá? Então, mundo pequeno, hein? I am from Seattle, Washington. Eu sou de Seattle, Washington. E você vai perceber que os americanos sempre vão se referir de onde eles são com cidade e estado. E fora dos Estados Unidos, eles vão se referir isso assim. Você vai perguntar para o americano, de onde você é? Where are you from? Né? A gente vai ver essa pergunta. Ele não vai falar, I'm from the United States. Ele não vai falar, eu sou dos Estados Unidos. Ele vai falar, eu sou da Califórnia, eu sou de Utah. Eles falam os estados, é bem engraçado. Aí temos a observação número 6. Os americanos geralmente se referem aos locais dizendo a cidade e o estado. E estado em seguida. Seattle, que é a cidade, Washington, o estado. Vale lembrar que o estado de Washington está na costa oeste, enquanto que a capital Washington, D.C., está na costa leste, do outro lado do país. E Seattle é famoso por várias coisas, né? Fica no noroeste dos Estados Unidos, né? Na costa oeste, só que é ao norte. Para quem assistiu Crepúsculo, a Bella e os personagens lá moravam perto de Seattle. As bandas dos anos 90, as principais, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, todas são de Seattle, tá? E Seattle também é a cidade da Starbucks, é a cidade da Microsoft, da Boeing, e assim vai, tá? Então, I'm from Seattle, Washington. Frase 4. We are almost neighbors. Nós somos quase, esse almost é quase, neighbors, vizinhos. Vamos ver as observações número 7 e número 8. 7. A palavra almost, apesar de ser escrita com a letra A, tem um claro som de O. O que acontece com outras palavras que têm a junção AL? Exemplo, always, né? Não é always, é always, tá bom? Depois, small, always significa sempre. Small tem o som de O. E a gente viu essa palavra. Começa com o som de S bem claro, ó. E depois o A tem som de O. Small. E a palavra all, que significa tudo, né? E a observação número 8. Neighbors é uma das várias palavras que tem a junção de GH no seu interior e não tem som nenhum. Não tem som algum. O GH não tem som, tá? Então é neighbors. Só ignorar o GH. Outro exemplo é night, noite. Também tem GH e você ignora o GH, né? Fala night. A letra E tem som de I, ok? Frase 5. Really, que é realmente, na ideia de sério, né? Really? You're kidding. Você está brincando, que vem do verbo to kid. A gente vai ver isso na observação 9. Ao pé da letra, you're kidding, você está brincando, mas podemos traduzir por tá de sacanagem. Uma vez que é uma expressão de surpresa, tá? Você tá brincando? Né? Tá brincando, surpresa. Vale lembrar que o som do rim
será de R, como em perito. Tá vendo? Ó? Ri. Bate a ponta da língua no céu da boca. Igual perigo. Igual o nome Eric. Onde tem R e eles são de ri. É igual o som do DI aqui do kidding. Tá certo? O verbo to kid é sinônimo de to joke, que significa brincar, zoar. Então, falar you're kidding vai ser a mesma coisa que falar you're joking, ok? Really? You're kidding? Sério? Você está brincando? Ok, I'm kidding. Ele fala, ok, eu estou brincando, né? Ele acabou admitindo. Esse ok, uma das histórias é bem interessante. Ok, tem uma história da Primeira Guerra Mundial que é a seguinte: os oficiais da linha de frente tinham que reportar para os comandantes lá atrás quantos mortos haviam acontecido naquele dia. Então eles escreviam assim, 120 killed, que são mortos, né? Então morreram 120. Ou 300 killed, então morreram 300. E num dia muito bom eles colocavam 0 killed. Só que com o tempo eles não escreviam mais o killed, só escreviam a letra K. Então, num dia bom, eles escreviam 0K. E aí, o zero, uma das formas de ler o zero é falar O, como se fosse a letra O. Aí eles falavam ok, ou seja, um dia bom, ok. Beleza? Essa é uma boa história, né? Mas existem outras, tá certo? Ok, I'm kidding. Agora, pergunta clássica. Where are you from? De onde você é? Perceba que o are you está invertido, não é where you are from, né? Está invertido porque é uma pergunta. Lembra disso? Que a gente falou no começo da aula? Então, de onde você é? E o de está lá no final da frase. É uma inversão do português, esse negócio do de, perdão, o de está, no inglês está no final, né? From. Só que é o português que pega esse de, que deveria estar no final e coloca no começo. Porque na afirmação a gente fala, eu sou de São Paulo. O de está depois do verbo ser. Só que na pergunta, de onde você é? Olha, a palavra é o verbo ser. E a gente coloca o de lá no começo. Então, quem inverte é o português. Pouca gente sabia disso, né? Eu mesmo fiquei surpreso quando descobri isso. Então, esse de na frente é a inversão do português. E o are you é a inversão do inglês. Então, eu sei que parece uma salada misturada, mas realmente significa de onde você é. Observação em relação à pronúncia. Where are, a língua é bem enrolada para fazer o R, é o R retroflexo, tá? Então não pode falar where are you, não tá certo, é where are you from, ok? De onde você é? Frase 8, I'm from Washington, D.C. Eu sou de Washington, D.C. Far from Seattle, longe de Seattle, né? Então, o estado de Washington está no noroeste dos Estados Unidos, enquanto que a capital, Washington DC, está no nordeste, lá do outro lado dos Estados Unidos, né? Um está no oeste, outro está no leste. Vamos ver as observações 10 e 11. A capital dos Estados Unidos tem dois nomes. O primeiro é Washington e o segundo é District of Columbia. Por isso, ao se referir à capital, dizemos Washington DC, os dois nomes da capital. Observação 11, o som do M sempre é feito ao encostar os lábios, nunca só na garganta. No português, tem palavras que terminam com M, por exemplo, também. Só que a gente não encosta os lábios, a gente coloca na garganta. No inglês não pode. Então a palavra from termina com M, encosta os lábios, tá? I'm from Washington, D.C. Far, longe, from, de Seattle, longe de Seattle. Esse é o texto que eu quero que você envie para mim por áudio, ok? Também mande suas dúvidas se tiver, ok? Aí você vai fazer o exercício 1 e 2 e temos a página Grammar, que é a última página. Este capítulo abordou o verbo to be, ser e estar, pela primeira vez. Ele pode parecer simples para quem já o estudou, no entanto, é o primeiro a ser estudado, pois ele é o verbo mais difícil do inglês. O tempo verbal em que ele aparece é o tempo simple present, presente simples. Uma das características do verbo to be, no tempo verbal citado, é que nas interrogações ele é invertido, para deixar claro que é uma pergunta. Exemplo, you are my friend, você é meu amigo. Are you my friend? Você é meu amigo? Então, tá vendo? Eles são mais exatos. Tem que ter alguma coisa exata mostrando que é uma dúvida, senão eles não aceitam, tá? Outro importante ponto foi abordado é o pronome neutro it. Ele pode ser usado todas as vezes que se referimos a algo que não é um ser humano, o que é muito mais amplo do que dizer simplesmente it é para objetos e animais, como já ouvi várias vezes aí, tá? Então é para tudo que não é um ser humano. Exemplo, o dia está lindo. O dia se fala the day, né? The day is beautiful. O dia está lindo. Quando você quer substituir a palavra the day, o dia, você vai colocar o pronome it. E não he is beautiful. Ele está lindo. Não, é it, porque o dia não é um ser humano, tá? Então, it is beautiful, ok? Existe também a função do it em ser o sujeito de frases impessoais.
o que no português não haveria sujeito algum, né? Por exemplo, está chovendo, né? É uma frase que tem sujeito inexistente. Ai, meu Deus do céu, né? Travei aqui. Então, sujeito inexistente no português. Isso pode no português, mas no inglês não pode. Tá? O que no português não haveria sujeito algum. Isso, aliás, faz parte de uma regra no inglês que diz que todas as frases no inglês devem ter sujeito. Exemplo, está nevando. No português a gente faz, mas quem está nevando? Ninguém, então é sujeito inexistente. Aí aqui é it is snowing. Ok? Eu estou aguardando a sua leitura no WhatsApp, o seu áudio. Faça os exercícios escritos no caderno, numa folha à parte, tá? Se você ainda não tem a apostila, mas tem a apostila em PDF, beleza? E é isso. Exercícios 1, 2 e 3 e eu estou no aguardo. Valeu, até mais!